é muito difícil distribuir os móveis, muita gente reclama porque tem um apartamento pequeno, mas uma coisa que eu escuto muito é a dificuldade de distribuir os móveis em ambientes amplos demais. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma conversa. Na live de hoje nós vamos conversar aqui sobre a distribuição dos móveis. Bom, por que é tão importante essa distribuição dos móveis no ambiente? Se você tiver uma casa com móveis mal distribuídos, você não vai conseguir valorizar a sua casa, valorizar os seus ambientes. A distribuição dos móveis nos seus ambientes é que vai tornar o seu ambiente prazeroso, funcional, prático. E aí eu vou começar aqui mostrando uma imagem para vocês de uma sala bem distribuída, né, com os móveis bem distribuídos. Tá bem estilo contemporâneo para quem gosta. E você vai perceber que ao distribuir aqui os móveis no ambiente, duas coisas foram buscadas, que são as principais coisas que você tem que buscar quando você está fazendo essa distribuição dos móveis, que é o melhor aproveitamento do espaço, certo? A otimização aí, você tem que aproveitar o espaço que você tem da melhor maneira possível e ter uma boa circulação. Veja que aqui, ó, você vai andando, né, pelo seu ambiente todo aqui, se você tiver que estar na sala de estar aqui, tiver que ir na sala de jantar, o caminho, a circulação está livre. Então, nós vamos começar falando sobre isso. Aqui eu fiz uma marcação para vocês, porque o que acontece? A primeira coisa que você vai fazer quando você for decorar, distribuir os móveis na sua casa, você vai pegar a medida do seu ambiente. Então, primeiro você vai pegar uma trena ou até mesmo uma fita métrica, e aí você vai sair medindo o seu ambiente. Uma coisa muito importante também é você observar no seu ambiente onde ficam as tomadas, onde estão as janelas, as portas. Isso também é fundamental para que você salve ali, como a gente falou agora sobre a circulação, né? As portas, onde está uma porta de entrada, outra porta de saída para outro ambiente. Você tem que deixar essas áreas aí das portas livres. A janela, tentar não obstruir a janela de maneira alguma, deixar a janela livre. Então, assim, é importante que você não obstrua, né, a iluminação, a ventilação que vem da sua janela. E os pontos de tomada é fundamental também, para você saber aonde vai colocar o criado, do lado da cama, onde você vai colocar o seu abajur, aonde você vai ligar a sua TV. Tudo isso é muito importante. Então, você vai primeiro tirar as medidas do seu ambiente. Depois você vai, antes de distribuir os móveis, você vai observar esses pontos. Em algumas reformas, a gente até mexe, porque hoje essa parte elétrica, a gente tem as eletrofitas que a gente passa, ou a gente tem também uns rodapés que são próprios, que eles são ocos assim por dentro, para a gente passar a fiação. Tem um lugar certinho que a gente passa a fiação por trás do rodapé, então a gente consegue estar levando esses pontos de energia para outros lugares. Mas aí, para a gente evitar, né, de ter de mexer, né, de ter que fazer uma reforma, somente mesmo distribuir os móveis, a gente tem que observar esses pontos. E aí, uma vez que você observou, já mediu o seu ambiente, você vai tirar as medidas dos móveis que são os candidatos para ir para o seu ambiente. E aí, quando você tirar a medida dos móveis, ou se você for comprar, né, você vai pegar na loja ou na internet, você vai buscar as medidas do móvel que você está querendo comprar, aí você vai colocar. Aí, por isso que eu trouxe essa imagem aqui, só para mostrar para vocês que uma maneira de você estar fazendo aqui marcando, tá vendo? Aqui, ó, entrou um sofazinho, é um sofá em L. Então, você vem com uma fita mesmo, tá vendo? Ó, e põe no chão, cola no chão para você sentir se realmente o móvel não vai ficar pequeno demais ou grande demais para o seu ambiente. Aí você vai conseguir ter uma noção, vai visualizar, ver se, vamos dizer assim, você vai conseguir verificar se você está indo para o caminho certo, tá bom?
Uma coisa também que é muito importante é que as pessoas, às vezes, elas estão habituadas a colocar os móveis todos encostadinhos nas paredes. Quando você tem um apartamento compacto, uma casa muito pequenininha, aí isso realmente às vezes acaba acontecendo. Você tem que deixar os móveis mais encostadinhos na parede para otimizar o espaço. No caso dessa imagem aqui, vocês podem observar que os sofás, eles estão na frente de uma janela e ele está aqui, ó, solto. Você pode caminhar atrás do sofá. Você cria ninhos ali, né, no meio, no centro ali da sua sala, e você consegue percorrer atrás dos móveis. Então, se você tem espaço, seja na sua sala, no seu quarto, você não tem que necessariamente encostar o sofá na parede, a cama na parede, você não tem que necessariamente encostar. Então, eu quis trazer aqui esse exemplo, que é uma coisa muito importante, deixar essa fluidez na casa. Então, para você que tem espaço, eu vou dar alguns exemplos aqui. Olha aqui um outro caso. O que acontece? Uma coisa que é legal de observar também. Às vezes, tá vendo que aqui tem uma lareira? Às vezes você faz uma casa ou o seu apartamento tem um ambiente maior, e aí você vai ter 2, 3 salas. Ao invés de você distribuir os móveis como aqui, tá vendo? Ó, tudo desencostado da parede. Aconchegante, tá vendo? Ficou bem aconchegante. Próximo à lareira, porque senão a lareira também vai perder a função. Tem gente que coloca a lareira de um lado e os sofás, as cadeiras, as poltronas lá do outro lado. Então, assim, ela acaba perdendo até a função, não fica uma casa prática e nem aconchegante. Então, é importante que você consiga visualizar se a sua casa, você não está com aquele sentimento de falta de aconchego. É muito bacana quando você pode, você deixar esses espaços atrás dos seus móveis, esse caminhar mais solto, né? E aí você consegue criar ambientes mais aconchegantes. É até uma coisa engraçada que muita gente fala assim, é muito difícil distribuir os móveis, muita gente reclama porque tem um apartamento pequeno, e aí não cabe tudo que eu queria. Mas uma coisa que eu escuto muito dos meus clientes é a dificuldade de distribuir os móveis em ambientes amplos demais. Porque às vezes quando o ambiente é muito amplo, se a pessoa não souber distribuir os móveis, fica parecendo que está faltando alguma coisa, vazio e frio, porque você percebe que quando você, como nesse ambiente aqui, ó, junta aqui as poltronas, as cadeiras, você favorece uma conversa, uma aproximação das pessoas, da família ou dos amigos, quem estiver ali no ambiente. Então, tem isso também. As pessoas às vezes acham que é só difícil, eu tenho que decorar meu apartamento pequeno. Mas quando a casa é muito grande, também acontece essa dificuldade. Então, eu vou trazer hoje aqui as diversas possibilidades, tá? Olha aqui, ó. Mais um exemplo, tá vendo? De sala. Mesmo se você não puder deixar todos os móveis, deixa alguns, aqueles que você puder deixar, né? Ele desencostado, deixa. Isso vai favorecer o seu ambiente, tá vendo? Fica muito bonito, né? Até, deixa eu voltar aqui. Quando você tem assim, ó, como essa sala aí que você tá vendo, uma sala ampla, e aí você vai criar diversas salas. Sala de estar, sala de jantar, sala de lareira, cantinho de leitura, os ambientes que você vai estar criando aí na sua sala. É importante que você crie essa setorização. Você vê que aqui, se você observar nessa imagem, você vai ver essa setorização feita tanto com os móveis, com a distribuição dos móveis, e também foi feito com os tapetes, tá vendo? Delimitando os ambientes. Então, essa distribuição dos móveis, juntamente com os tapetes, ela cria uma setorização, que é fundamental. Observa bem essa imagem para você ver, tá vendo? E aí você consegue separar direitinho aonde que é para lareira, para leitura,
um local para música. Fica muito bonito, né? Olha esse outro ambiente. Nesse outro ambiente, foi feito a mesma coisa. Uma salinha de estar, lá no fundo você vai verificar uma salinha de lareira, uma sala de TV, tem uma TV na parede aqui na frente, uma sala de jantar. Tá vendo como que você criar ambientes setorizados dentro de ambientes amplos causa aconchego, facilita aqui, ó, na circulação, né? Separa direitinho quais ambientes ali, separa visualmente está tudo integrado, mas você consegue perceber, você consegue sentir essa setorização do ambiente, que fica visualmente falando, não causa uma bagunça, né? Vamos dizer assim, na distribuição dos móveis. Tem casos que você chega, se a pessoa não souber criar esses ambientes, fica ou muito, igual a gente falou, vazia, parecendo que está faltando móvel, ou então fica muito tumultuada, quando a pessoa também não sabe fazer e acaba juntando demais e tumultuando. Então, assim, se você seguir essas dicas que eu estou te dando aqui, pensa, pega o seu ambiente amplo e pensa, o que eu vou criar aqui, né? Você já tirou as medidas aí do seu ambiente, você já pegou as medidas dos móveis que você quer comprar, você vai marcar aí no chão com a fita para ver se eles são adequados, né, para o seu ambiente. E aí você vai sentindo, aqui, se for sala, aqui eu vou criar o meu cantinho de lareira, aqui eu vou criar uma salinha de estar, aqui vai ser a salinha de jantar, e vai montando aí para sentir, né, como que vai ficar esse resultado final. É muito importante. Você pode, sim, tendo certeza, né, que os móveis estão adequados, o tamanho já para a sua sala, e testando no lugar. Você pode perdão, o móvel para lá, para cá, também funciona, mas é muito bom quando você senta e faz um planejamento. Quando você planeja o seu ambiente, é muito mais fácil você acertar, entendeu? Então, tenta fazer isso primeiro, depois colocar na prática. Claro que na prática depois você vai ajeitando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas facilita muito esse planejamento. Olha aí, tá vendo? Ó, uma salinha. E olha como que você tá com as peças dos seus móveis desencostados das paredes, dá fluidez, tá vendo? Ó, cria circulações, dá um movimento bacana na casa. Aqui o sofá está encostado na bancada aqui da cozinha, tá vendo que você tem uma cozinha aqui conceito aberto, tem uma pia e uma bancada, e aqui o móvel foi encostado, e aqui ele ficou soltinho, fazendo essa divisão, essa setorização. Olha aí mais um ambiente, né? Aqui você observa que tem uma sala de TV, aqui a gente vai ter um buffet aqui com a sala de jantar, aqui uma salinha de estar, olha como fica aconchegante. Aqui, ó, você tem divide certinho, né? Você vê que aqui atrás tem um escritório, a sala de jantar, a sala de estar e TV. O que acontece hoje, né? No momento que nós estamos vivendo, tem se tornado essencial mais esse elemento, né? Que é um home office em casa para a gente estar trabalhando. Então, quando você for pensar na setorização do seu ambiente, não esquece também de deixar um lugar para esse escritório, né? Aqui, ó, eu trouxe um exemplo dele na sala, tá vendo? É interessante porque você utiliza os mesmos tons da madeira, as mesmas cores da sua sala. E você criou um cantinho ali do escritório e isso ficou tudo harmônico. Ficou harmônico justamente porque nós tivemos uma linguagem, uma mesma conversa na decoração. Consegue sentir a utilização do mesmo estilo de móveis, móveis mais retos, com mesmas tonalidades. Isso tudo amplia, né, que são móveis clarinhos, está ampliando aí a sua sala de estar visualmente, e ao mesmo tempo você consegue criar um escritório que fica muito harmonioso junto da sala. Mais um exemplo aqui para vocês.
Tá vendo como são infinitas as possibilidades? É só a gente não ter preguiça, viu, gente? Agora, olha esse aqui que interessante, né? Quando você chega, normalmente quando a pessoa chega assim na sua casa, ou você mesmo chega e abre a porta da sua sala de entrada, muitas vezes você se depara com as costas de um móvel, por exemplo, de um sofá. Então, nesse caso aqui, quando você entra, a gente tem um aparador, foi criado um escritóriozinho atrás do sofá, e ainda facilita essa interação com a TV. Então, é muito interessante para quem precisa, né, deixar as costas aí à vista. Essa setorização é fundamental. Aí, como eu falei em escritório e essa necessidade da gente ter hoje, eu trouxe também uma distribuição de móveis no quarto. A gente segue essa mesma linha de raciocínio que nós estamos falando aqui, para a sala, para o quarto, né? Criar, ó, setorizar a área de trabalho, TV, a área de dormir, a cama que tem acesso para a TV. Então, assim, fundamental essa setorização, seja no quarto do seu filho, seja no seu quarto. Tá vendo? Olha aí. Olha como você trata um ambiente bem setorizadinho. Tá vendo? Observe que aqui tem, ó, o lugar de dormir, né, do aconchego. Aqui a gente vai ter uma bancada aqui, ó, de trabalho. Aqui a gente vai ter um cantinho de leitura, uma luminária sobre o cantinho de leitura. Aqui a gente vai ter uma penteadeira, né? Então, assim, o mesmo conceito, as mesmas regrinhas que a gente está falando aqui para distribuir os móveis na sala, nós vamos estar utilizando aqui no quarto também, da mesma maneira. Olha aí mais um quarto. Vocês estão percebendo como que é importante saber decorar também um ambiente grande? Que às vezes a gente fica muito apegado, no meu apartamento compacto, hoje a gente vê muito isso, mas tem muitas pessoas que têm apartamentos maiores, casas maiores, e tem essa dificuldade de estar distribuindo os móveis. Então, eu vou falar aqui também dos espaços mais compactos, mas eu estou trazendo aqui porque muita gente me pergunta, como eu faço muitas casas, as pessoas me perguntam muito como é que eu vou mobiliar a minha casa, né? Então, aqui, olha só, mais um exemplo, ó, cantinho de leitura, aqui você vai ter uma cômoda, área de dormir, aqui você vai ter uma área que pode ser usada tanto para colocar o notebook, como para se maquiar, o que for utilizar. Então, assim, você cria ambientes dentro do seu ambiente. Esse é o bacana da integração que nós estamos vendo hoje. E isso vai acontecer também nos compactos. Quando a gente retira lá as paredes entre as salas, a cozinha e a sala, você vai ter ambientes integrados. Então, a gente vai trabalhar exatamente dessa maneira. A gente vai delimitar os espaços através da distribuição dos móveis e também podemos demarcar igual aqui, com tapete, como vimos lá na outra, quando eu mostrei as salas lá também, que a gente fez a distribuição dos móveis e utilizamos tapetes diferentes, né? É muito interessante. Olha aí, o caso que eu falei, a gente não tem necessidade de deixar a cama encostada na parede. Você veja que aqui, ó, tem o closet, né? É um guarda-roupa dentro do quarto, e aí criou-se um closet aqui, fazendo uma divisão com a cabeceira da cama. Olha que interessante. Foi criado um ambiente, né? Onde a cama fica no meio do quarto, fazendo uma setorização. A gente ainda tem as poltroninhas aqui para assistir uma TV. Então, olha aí, olha como, né? Porque, na verdade, você vai setorizar de acordo com o que as suas necessidades. Você tem que ver quais são as suas necessidades. Você assiste TV no quarto? Então, você vai precisar de uma TV no seu quarto. Não, Mário, eu não assisto TV no quarto, mas eu gosto muito de ler no quarto. Então, é legal que você tenha um sofazinho para leitura ali no quarto, ou se não tiver espaço, uma cadeira, ou se você não tiver espaço para botar nada, cadeira, então você vai adequar lá a sua cama para você se sentar com conforto e uma luminária para você estar lendo na cama. O importante é que você entenda as suas necessidades
pense no que você vai precisar, os móveis que você tem que ter, e aí você vai setorizando o que você vai fazer naquele ambiente. Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre, sempre vocês vão estar me ouvindo falar no menos é mais, que é esse estilo aí que vocês estão vendo minimalista. Não tem como não falar dele, principalmente se o seu espaço for pequeno. Aí, então, ele vai estar no auge, né? Porque muitos móveis ou móveis muito grandes, inadequados para o ambiente, eles vão atrapalhar a circulação, vão deixar uma sensação de aperto. Então, agora, eu estou falando para você que tem ambientes compactos, ambientes pequenos. Para você que tem um ambiente compacto, o minimalismo, né, o menos é mais, é fundamental, porque você precisa mobiliar a sua casa segundo as suas necessidades. Se a sua casa é muito pequena, procure realmente colocar móveis que vão atender às suas necessidades, os móveis essenciais. Deixar para decorar depois. Depois você coloca os adornos, né? Como no caso aqui, as almofadas, os abajures, o quadro, tá? Mas pensa que o interessante é a casa, ela precisa, sim, trazer a sua personalidade, mas ela precisa ter uma relação de paz com você mesmo. E o que acontece? Se você tiver uma casa muito tumultuada, fica difícil de você manter arrumada e acaba virando aquela bagunça, isso te causa mal-estar. Então, é preferível, se você tem um ambiente pequeno, compacto, manter sua casa com o necessário. Tenta fazer isso, depois você vai me contar, tá bom? Mas é muito importante que você tenha esse conceito, que você leia um pouquinho, estude um pouquinho sobre o minimalismo e aplique se a sua casa é compacta, porque é muito bem-vindo. Olha, um quarto é tido como um quarto minimalista, não é, vamos dizer assim, um quarto pequeno, mas foi usado esse conceito. Tem quadros, mas não está lotado de quadros, não tem tantos adornos assim, são linhas mais retas, simples, mas de muito bom gosto, né? Aqui eu trouxe para vocês um ambiente minimalista, onde você tem a sala de TV, você vai ter um estarzinho aqui, tá vendo? A salinha de estar, a sala de jantar. Veja que ficou assim, até parecendo que é amplo, ficou... Quando você olha assim, o ambiente é compacto, ele está muito bem distribuído, né? Que aqui você perceba que ele é mais alongado, né? Retangular, mais alongado. Então, é legal você fazer essa circulação no mesmo sentido dos móveis, tá vendo? Aqui a sua circulação no mesmo sentido dos móveis. Então, você tem espaço para circular à vontade. Olha esse aqui, uma cozinha pequenininha e compacta, com uma salinha compacta, mas uma proposta minimalista. Veja que até tem um pouquinho dos puxadores aqui nos armários inferiores, mas os superiores estão todos lisos, né? Sem sem puxadores aparentes. Então, você observa que é um ambiente bem compacto, mas bem resolvido. Olha essa distribuição de móveis aqui. E o bom é que nesse caso, aproveitou-se muito, né? As janelas aqui, a luminosidade, ficou muito bacana. Também é um apartamento bem compacto, mas os móveis foram distribuídos para ficar bem aconchegante. Uma ideia é você encostar o sofá nessa divisão aqui, que essa bancada, ela tanto serve para lanche por dentro aqui da cozinha, quanto ela serviu para encostar o sofá e ampliar essa sala aqui de estar e TV. Então, você veja que ambientes compactos, se bem distribuídos os móveis, você também consegue um resultado muito bom. Aqui já é um ambiente minimalista, mas espaçoso. Só para você ver que dá para você estar aí utilizando esse estilo em qualquer casa, seja ela compacta ou grande, espaços amplos. E olha como é que ficou interessante. O importante é você pensar sempre na circulação, deixar a circulação sempre livre, tá? Isso é o fundamental.
Olha aqui. Tá vendo? Nesse caso, como a gente conversou, é um apartamento compacto, mas não necessariamente os móveis ficaram encostados na parede. Aqui sim precisou se encostar o sofazinho aqui na parede de 2 lugares, mas foi colocada uma cadeirinha solta aqui, né? Que faz todo um charme, uma graça. Então, aprenda a distribuir os móveis assim. Deixa alguma coisa, peça solta, seja um puff, uma cadeirinha como essa. Dá um pouco de dinâmica, deixa o seu espaço mais dinâmico. Deixa eu voltar aqui para vocês a imagem. Tá vendo? Olha, um ambiente compacto e muito prazeroso, né? Então, realmente, o menos é mais. E aqui você vê que uma coisa também que é muito importante, que eu quero falar para vocês, é o respeito às proporções. Você tem que ver, olha só, se os seus móveis, igual, por exemplo, esse sofá tem que estar proporcional ao tamanho da sua sala. Então, isso é muito importante que você observe. Então, assim, além de você usar móveis com tamanho proporcional ao tamanho do seu ambiente, é importante também você manter a proporção na hora de distribuir o mobiliário. O que pode acontecer? Se você não tiver esse sentimento de proporção, que quando você vai setorizar, você faça tudo isso proporcionalmente, para não ficar, por exemplo, o ambiente da sala da lareira com muitos móveis e uma sala de estar quase sem móvel nenhum. Você tem que ter uma mesma linguagem. Então, assim, você tem que manter uma sala de estar proporcional à sala de jantar, à sala de lareira, à sala de TV. Então, é importante haver também essa proporção entre os ambientes que estão integrados. Senão você enche demais um, o outro fica vazio. Então, toma cuidado com isso também. Tenta ter uma mesma linha de raciocínio e acompanhar essa distribuição que você vai fazer para uma sala, fazer para os outros ambientes que estão integrados. O mesmo no seu quarto. Se no seu quarto você vai ter vários ambientes, você também faça a mesma coisa na sua área gourmet ou na sua varanda. Não enche muito um lugar e deixa o outro vazio, tá? Pensa bem aí, essa proporção é fundamental. Olha aí, deixa eu voltar aqui para vocês a imagem maior. Tá vendo? Olha que interessante. Eu gosto muito, eu sempre falo muito desses puffs, né, jogados assim, porque eles dão um ar descontraído, um ar mais jovial, e ao mesmo tempo que ele causa essa descontração, é um elemento, um móvel que você tem na sua casa que tem várias funções. Quando você tem um apartamento compacto e vai fazer uma distribuição de móveis nele, o puff é tudo de bom, porque o puff vai servir para você colocar de assento quando chegar mais uma pessoa, ou para você usar ele de apoio quando você precisar colocar uma bandeja aí você pode estar puxando o puff, colocando uma bandeja. Esse puff pode também ser um puff baú, que você guarda alguma coisa lá dentro. Então, é um móvel muito versátil. É até uma coisa que eu sempre falo. Hoje, o que está em alta, né, são os móveis versáteis. Esses móveis com múltiplas funções para os apartamentos de hoje compactos, como são excelentes. O puff vai encaixar aí tanto nas salas grandes, nos quartos grandes, quanto nos pequenos, tá bom? Olha aí como que os puffs aqui, né, eles servem tanto como uma mesinha de centro. A mesinha lateral também é fantástica, essa mesinha de apoio. A poltroninha solta aqui, tá vendo? Se tivesse um sofá aqui, esse aqui de 3 e outro de 2, já ia encher muito a sala. Então, é melhor você ter um sofá de 3, uma poltroninha e 2 puffs aqui no meio, que se você precisar, vira assento, senão ele fica ali no meio da sala fazendo um lugar, às vezes, de uma mesinha de centro, e dá essa circulação maravilhosa na sala. E não pesa, né, gente, visualmente falando. Você olha e fica um ambiente leve, porque não tem tantos móveis assim. Mas é porque a gente está lançando mão aí do móvel versátil, aí, que nesse caso é o puff. Olha aí. Imagina olhando para esse ambiente aí, se fosse essa
né, linha que a gente usava muito, que era de 2 sofás, um maior aqui, um menor aqui, como encher esse ambiente. Aí, ao colocar as 2 cadeiras lá, as 2 poltroninhas, olha como que, né, ficou mais leve e mais bonito, porque, vamos dizer a verdade, essas cadeiras são elementos decorativos, então elas têm dupla função aí, elas tanto estão decorando, né, o local, quanto elas servem mesmo para assento. Para você que tem uma sala muito compacta, você pode estar colocando, ó, puffs embaixo da sua TV, ou embaixo do aparador, ou até mesmo aqui, ó, na mesa de jantar, nas cabeceiras, você pode encaixar aqui puffs também, para ajudar a mais um lugar. Olha que quarto bem pensado. É um quarto muito pequenininho, mas que precisava de um cantinho de estudo e tinha que ter um guarda-roupa mínimo. Então, aqui foi essa solução. Você vê que tem o espaço para circulação e também para abrir a porta. A gente não pode esquecer. Tá todo bem pensadinho. Na realidade, quando a gente tem essa possibilidade de estar executando o móvel planejado, né, que você desenha, manda para a marcenaria e eles executam conforme a medida do seu ambiente, é claro que você vai conseguir distribuir os móveis dessa maneira aqui, com melhor aproveitamento. Você vai otimizar o seu espaço. Aqui você vê que teve um aproveitamento total do espaço, era pequenininho, mas conseguiu se aproveitar muito esse espaço. Então, assim, quando o espaço é muito pequeno e você tem a necessidade, você pode estar aí fazendo os móveis planejados, porque aí, nesse caso, ele realmente é muito bem-vindo. Ou temos também móveis modulados, só que a gente tem que pesquisar muito, ver bem as medidas dos móveis, fazer aquilo que eu falei com vocês, ó, coloca a fitinha no chão, ver se cabe realmente, testa o quanto que o móvel ele ocupa com as portas abertas, para você ver se vai dar para abrir o móvel e acessar o móvel. Não esquece disso, que é importante, tá, gente? Olha aí, cantinhos aproveitados. Aqui, ó, para não chegar lá no canto e o guarda-roupa obstruir a janela, foi dado um recuo e aproveitou para colocar ali o cantinho de estudo. Tá vendo? Então, bem aproveitado o espaço. Aqui, nesse caso, é legal que você pode também estar usando um mix, né? Você pode estar comprando um guarda-roupa pronto, que aí fica mais barato, e só manda fazer a cama também, você consegue pronta, você só manda fazer a parte da escrivaninha aqui e as prateleirinhas com o mesmo tom da madeira que você comprou aí, o seu guarda-roupa, a sua cama. Você pode fazer um mix aí entre o móvel planejado e o modular, né? Comprado pronto, que sai mais em conta. Olha essa mesinha também, na lateral da cama. Essa mesinha aqui, ela tá fazendo as vezes do criado. Quando o quarto é muito pequenininho, você também pode utilizar, lançar a mão de mesinhas na lateral, que são pequenininhas como essa aqui, tá vendo? Ó, só para colocar mesmo um celular, apoiar um copo de água, alguma coisa assim. Aqui, né, deixou um vasinho de flor, mas é assim, um apoio, vamos dizer, né? Fica fácil, é uma peça que não ocupa muito espaço e quebra um galho, né, gente? Que do lado da cama você precisa de ter um apoio. Bom, agora aqui eu quero conversar com vocês sobre a questão da distribuição da cama, né? Porque a cama, a gente fala assim, evita colocar a cama debaixo da janela. Por que a gente pede para evitar de colocar a cama debaixo da janela? Bom, primeiro porque a gente não quer tirar o acesso à janela. Normalmente a gente deixa a janela livre para a gente poder chegar até a janela, abrir a janela, fechar a janela, ficar na janela apreciando a vista. Mas existem quartos que às vezes você não tem outro jeito, você tem que colocar a cama debaixo da janela. Como foi esse caso, aqui a gente tem 2 janelas e não tinha, tá vendo, outra posição. Então, a melhor posição realmente foi debaixo da janela. Quando isso acontece, o que eu oriento? Eu sempre oriento meu cliente
eu falo para ele assim, olha, se não tem jeito, se você vai ter que colocar a cama debaixo da janela, então afasta um pouquinho essa cama da janela, um pouquinho, não deixa ela encostada totalmente. Primeiro, para que você possa colocar uma cortina, e é legal que essa cortina ela tem que passar pelo menos uns 15 centímetros ali da cabeceira da sua cama. Por quê? Porque senão vai ficar entrando aquele ventinho à noite, claridade na sua cama. Então, é até legal que as cortinas, melhor que elas devam ir até o chão. E aí você desencosta a cama um pouco da parede, deixa as cortinas irem até o chão. Isso vai facilitar a funcionalidade, vamos dizer assim, do seu ambiente. A cortina realmente vai proteger da luminosidade, de um ventinho que entrar ali, se elas forem até o chão. Uma outra dica que eu dou, você pode estar usando persiana também, como essa persiana romana aqui, passando sempre, como eu falei, pelo menos 15 centímetros aqui da cabeceira. E aí, quando você afasta um pouquinho essa cabeceira, a sua cama da janela, é legal também, uma coisa que está se usando muito, que eu também indico quando você for colocar a sua cama, é fazer essa ponte atrás, tá vendo? Essa ponte, ela permite que você coloque objetos, apoie objetos nela. Até mesmo um celular, um livro, fotos, tá vendo? Então, é muito bacana, ó, você colocar essa ponte atrás da cama, lembrando de desencostar ela e passar aqui essa persiana pelo menos uns 15 centímetros. Aqui mais um exemplo para vocês, tá vendo? Essa persiana, ela tá indo atrás dessa cabeceira. Aqui é até legal, nesse caso, ser realmente um móvel planejado, porque aí você vai colocar a sua cama debaixo da janela, mas você vai pedir para fazer uma cabeceira que encaixe aí a persiana atrás dela, para não ficar encostada na persiana. E, então, a gente resolve. Se você não tiver como deixar a sua janela livre, pode colocar a cama debaixo da janela, mas observe esses cuidados. Olha um outro aqui. Olha como que a cortina, essa aqui vai até o chão. A gente tem a tal ponte, um pouquinho afastada essa cabeceira da cama aí, deixando a cortina correr solta, né? Olha que lindo. E tá na janela, né? Assim, aqui agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os espaços aqui, né? Que a gente deixa, tá vendo? A disposição dos móveis aqui, os espaços que a gente vai estar deixando aqui entre os móveis, tá vendo? É muito importante, gente, você deixar pelo menos 60 centímetros para circular. 60 centímetros como, Mário? Por exemplo, nesse caso aqui tem 50, mas o ideal, tá? Se você pode, é deixar 60. Espaço de circulação, o ideal é 60. Em toda a lateral aqui da cama, ó, para acessar os criados, para passar na frente entre a cama e o rack aqui com a mesinha aqui de computador e a TV. Esses espaços têm que ser, no mínimo, 60 centímetros. Acontece de, às vezes, o quarto ser um pouquinho menor, aí até uns 50 você ainda consegue. Não é o ideal seria 60. Só que você precisa se atentar de colocar o guarda-roupa de correr. Deixa eu ampliar para vocês aqui, ó. O guarda-roupa tem que ser porta de correr, tá, gente? Porque senão, como é que você vai abrir a sua porta tendo um criado aqui, né? Então, é legal você, quando você tem um ambiente compacto, uma das soluções é realmente o guarda-roupa de correr. Ele vai facilitar o acesso aqui do guarda-roupa e você vai poder botar um criado ao lado da sua cama. Se você tiver já o guarda-roupa, então for trocar agora, aí você não vai poder ter esse criado, você vai precisar do espaço para abrir a porta. E aí o que eu te aconselho é fazer a ponte atrás da cama e utilizar essa ponte para colocar nela uma arandela vindo dela, para leitura. Essa ponte vai poder apoiar o seu livro, o seu celular. Então, é uma solução. Mas se você pode comprar aí o guarda-roupa de correr, é a melhor opção. Tá vendo? Aqui já tem 60, ó. Aqui mostra exatamente
Que aí aqui com 60 centímetros você consegue circular no seu quarto de maneira que os móveis não vão atrapalhar, né? Você vai conseguir acessar a janela, um lado da cama, o outro, o guarda-roupa. Aí agora a gente viu em planta, né? Agora ele aqui, ó. A tal ponte aqui, tá vendo, ó? Aqui ela é uma ponte estreita, você pode fazer como a ponte um pouquinho mais larga, e se o seu guarda-roupa não for assim de correr, você pode estar tirando o criado, aí a porta vai abrir aqui, e aí você aumenta um pouquinho a espessura da sua ponte para usar atrás. E aí pode colocar arandelas saindo aqui da sua cabeceira, para fazer uma iluminação no caso de uma leitura, ou esses pendentes também do teto também resolvem muito, para quem não pode ter. Até legal, porque esses pendentes, eles ajudam, porque eles não ocupam, se fosse um abajur, ia estar ocupando aqui o espaço do criado, que não é muito grande. Então, é até uma solução. Esse espaço aqui na frente, ó, tem que ter 60 centímetros. Aqui a gente tem até um banco aqui, né, na peseira da cama, e esse banco pode ser substituído aí pelo puff baú, né, que para quem tem pouco espaço também fica muito interessante, mas o espaço aqui tem que dar 60 centímetros. Olha aí, os tons, né, que estão sendo muito usados, que é o cinza com amarelo, e um quarto bem distribuído. Aqui, nesse caso, a cama não precisou ficar embaixo da janela, tá vendo? Mas ficou tudo setorizadinho, a área de estudos, a área de dormir, a área da roupa, né? E esses 60 centímetros, que a gente está falando aí desse espaço de circulação entre os móveis, eles se repetem em todos os ambientes. Então, não só para os quartos, mas vai ser para a sala, para a cozinha, da cozinha, depois eu vou até, tem hora que você vai ter que deixar mais, mas assim, de maneira geral, em todos os espaços da sua casa, pelo menos 60 centímetros, 60 centímetros é de uma porta de banheiro tradicional, então assim, você pelo menos 60 centímetros você tem que ter entre um móvel e outro, tá vendo? Entre as passagens. Aqui, uma mesinha aqui tá com 50, mas é porque é mesinha de centro, você pode empurrar um pouquinho para lá, para cá, mas o ideal é você deixar aí 60 centímetros. A cozinha aqui, ó, eu trouxe para mostrar para vocês. Normalmente, cozinha, a porta tem 80 centímetros. Então, você vai precisar aí descontar, que é uma coisa muito interessante que as pessoas às vezes esquecem, elas medem o ambiente, esquecem de medir o tamanho que a porta vai ocupar quando ela abrir ali no ambiente, porque o ambiente precisa do espaço para a porta, a não ser que seja uma porta de correr, vai correr atrás de um armário ou de um sofá, mas se for uma porta de abrir, uma porta tradicional, normalmente ela vai ocupar um espaço, né? Que é esse espaço aqui, que normalmente em planta baixa ele é definido desse jeito. Mas é só você pegar e medir 80 centímetros aqui, assim, ó, e que você vai ter mais ou menos a noção aqui do que a porta vai ocupar. Normalmente a cozinha é 80. Eu até aconselho para você que está fazendo sua casa agora, ou que está reformando seu apartamento, todas as casas que eu tenho feito agora, apartamento, eu deixo todos os ambientes com a porta de 80, para que a casa tenha acessibilidade. Então, isso só não é feito quando você tem apartamentos muito compactos, em que realmente a porta do banheiro, por exemplo, tem que ser 60, senão ela vai ocupar muito do banheiro e o banheiro já é muito pequeno. Então, só se o apartamento for muito compacto. Podendo, você deixa as portas com 80. Isso vai facilitar muito para passar com os móveis, quando você tiver que mudar, ou se você for fazer um móvel planejado, tiver que passar, ou quando você comprar um sofá novo. Então, se você tem 80 centímetros, seja no seu quarto, na sala, na cozinha, se você tiver 80 centímetros, fica muito mais fácil de entrar com o móvel, sair com o móvel, tá? Por que eu trouxe essa aqui também, né?
para mostrar para vocês que também tem a questão do fogão. Você precisa abrir o forno, porque o forno também ocupa um espaço, tá vendo? Então, quando você for distribuir os móveis na sua cozinha, você tem que ver, ó, a porta da geladeira, ela abre aqui. Inclusive, nesse desenho aqui, tá mostrando essa interseção que não é legal de acontecer, mas às vezes não tem jeito, como da cozinha compacta, não tem outro jeito. Mas olha aqui, ó, a porta da cozinha, ela até se esbarra na porta da geladeira, se uma estiver abrindo junto, tá vendo? E aqui o fogão, que também gasta um espaço quando você abre o forno. Então, o mínimo aqui é 1,80 de largura. Se a cozinha for um corredor, se você for colocar aí um móvel aí na sua, né, para fazer uma cozinha estilo americana, às vezes você vai tirar essa parede e interagir com a sala, é legal você deixar esse espaço, ó, pensa bem que tem esses espaços aqui das portas da geladeira, do fogão abrindo, tá bom? No banheiro é a mesma coisa. Olha, como eu falei, 60 centímetros entre a circulação aqui, ó. Como eu disse, né, eu particularmente aconselho todo mundo, se puder, deixar as portas todas de 80. Você pode até ter uma bancada mais estreita, que no caso o banheiro aqui tem 1,30. Normalmente é o mínimo, eu deixo normalmente 1,50 e você fica com essa bancada aqui mais larga. Mas é aceitável, isso aqui tá um banheiro aceitável, né? 90 centímetros por box. O vaso também é muito importante você pensar que você tem que ter espaço nas laterais aqui do vaso, tá, gente? Tem muita gente que esquece, quando vai distribuir os móveis aí no banheiro, esquece que você tem que ter uma circulação em volta do vaso. Aqui, ó, a gente fala que da mesa, na sala de jantar, até a parede, a gente esquece a cadeira. A gente mede da mesa até a parede e é legal você deixar uns 90 centímetros, porque aí você vai conseguir puxar a cadeira, sentar. Se alguém tiver que passar por trás para vir na outra cadeira, também consegue, sem atrapalhar aqui quem já estiver sentado. Agora, por que que aqui é 1,20? Quando você tem um móvel aqui, um buffet, um aparador do lado da sua sala, da mesa de jantar, se tiver portas para abrir, se você tiver louça, tiver que acessar aqui, aí você tem que passar de 90 para 1,20, para que você possa acessar, abrir a porta aqui e acessar sem atrapalhar a cadeira aqui, quem estiver sentado. Aí eu trouxe uma plantinha para vocês verem de cima, para vocês compreenderem essa dinâmica aí do espaço da circulação, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem um espaço maior, porque a gente tem que abrir as portas, ok? Então, a gente acaba deixando um espaço maior. Mas, em geral, é 60 centímetros que a gente deixa. Aí, aqui eu trouxe essa ilha aqui, tá? Ó, só para mostrar para vocês o espaço aqui, ó. É legal que você deixe uns 90 centímetros em volta da ilha. Se for sua cozinha, foi em ilha. Agora, se tiver porta para abrir do lado de cá, porta para abrir na ilha, 1,20. Para que você tenha esse acesso aqui sem complicações. Agora, a gente olhando aqui, ó, uma sala, podendo circular nela, né, de maneira tranquila, tá vendo? Aqui você vê os ambientes, como eu falei, né, são vários ambientes, são 2 salas, a cadeirinha solta, e aí você vê aqui que tá tudo assim, dentro do que a gente conversou, as circulações respeitando, ou 60 centímetros ou mais, a borda aqui da sala de jantar, a parede com 90 centímetros. Então, veja que essas medidas que a gente passou aqui, elas foram respeitadas. Uma coisa que é legal de falar para vocês é o seguinte: quando vocês forem iniciar essa distribuição dos móveis, vocês têm que ter um ponto de partida. Qual é? Comece sempre pelo móvel que tem o maior tamanho. Então, por exemplo, na sala, você vai começar a distribuir os móveis pelo sofá, que é o maior elemento que tem na sala. No quarto, qual que é o elemento maior, que vai ocupar mais espaço ali? A cama. Então, você vai começar pela cama. É sempre legal fazer assim, porque aí você vai ver que vai facilitar muito quando você começa com os móveis maiores, depois a distribuição do restante.
É só uma dica que eu queria deixar para você sempre começar a distribuição dos móveis do seu ambiente pelo maior móvel, que tem o maior tamanho. Vou voltar aqui para a imagem. Aqui também a gente brinca, né? A gente fala assim, que a gente atende as convenções. O que é convenção? A mesa de jantar fica no centro da sala de jantar. Nesse caso, isso não aconteceu, observe aí. É legal, gente, que a gente, assim, siga essas convenções. Ajudam muito para a gente distribuir os móveis, né? E na maioria das vezes dá certo. Mas, de vez em quando, a gente cai numa situação como essa aqui, onde a gente não consegue seguir essa convenção. E aí, como aconteceu aqui, a mesa de jantar ela não vai poder ficar no centro da sala de jantar. E aí, você posicionando ela mais aqui para o lado, você favoreceu, né, que tivesse aqui um buffet ou outros móveis auxiliares aqui para a sala de jantar do lado. Então, é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. Ah, Mara, a sala de jantar, eu coloco a mesa de jantar no centro? Sim, convencionalmente falando. Mas, se você quer colocar a mesa de jantar em um buffet, ou um aparador, ou alguma outra mesinha auxiliar, e aí não vai dar o espaço de circulação, aí você descentraliza isso, joga a mesa um pouquinho mais para lá, né, o aparador mais para cá, como a gente viu nesse momento aqui. Siga as convenções, mas quando precisar, não fique preso a elas. Distribua os móveis da sua casa de acordo com a sua necessidade. Lembre que a casa é sua e é só você que sabe quais são as necessidades que você tem, tá bom? Aqui eu trouxe até um caso. Normalmente, o que a gente faz no quarto? Quem gosta de TV no quarto, coloca a TV de frente para a cama. É o convencional. Mas se você não tiver como colocar essa parede na frente, então, você pode estar usando esse braço aqui. Hoje a gente tem vários suportes de TV que favorecem isso. Também saiu do convencional. Olha, uma outra coisa também que eu gosto muito de falar. A casa é sua. É você quem vai definir as necessidades que a sua casa vai ter. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de ter um cantinho para ler, ou para ler, ou para ver TV, ou qualquer coisa, a casa ela é sua. Então, ela tem que ser uma casa prática e funcional para você. Então, não adianta você querer seguir convenção e fazer as coisas na sua casa se isso não vai estar atendendo os seus anseios. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta, vamos voltar aqui, de ter um cantinho de leitura, pensa no seu conforto, no que é prático para você. Uma mesinha na lateral, tá vendo? Uma luminária para iluminar a sua poltroninha aqui para leitura. Uma mesinha de apoio na lateral é fundamental para quem gosta de ler, para colocar uns livros, para colocar um café, uma água. Conforto e praticidade. Olha aqui, mesma coisa, tá vendo? Pensa que é você que vai estar fazendo. O que você vai estar fazendo quando você estiver usando esse mobiliário? Qual a função que ele tem para você? Nesse ambiente aqui, é para você só sentar para relaxar? Não, é para você sentar, ler um livro, tomar um café. Então, você tem que adequar o seu ambiente de acordo com você. Ele tem que ser prático e confortável para você, tá? Olha aqui, no quarto a mesma coisa. Para mim é essencial, por exemplo, é essencial que eu tenha um criado ao lado da minha cama, porque eu gosto de ter um lugar para colocar o meu celular, para colocar um livro que eu gosto de ler às vezes na cama, ou não, eu gosto de ler, eu gosto de ter o meu cantinho de leitura, então preciso de uma mesinha lateral para apoiar. Lembre-se, a casa é sua, ela tem que ser prática e funcional e confortável para você. Então, pense sim no que é convencional, mas lembre-se de atender às suas necessidades, que são prioridades. Nesse caso aqui, eu gosto de trazer essas mesinhas laterais, que podem servir como revisteiros, ou para colocar elementos decorativos, porque são móveis muito funcionais. Eles não ocupam muito espaço, eles são estreitos, mas olha só, para quem gosta de ler no sofá,
ou mesmo para apoiar aqui uma pipoca, um copo, quando for ver um filme, né? Tem gente que gosta de apoiar aí um copo, também é muito funcional, tá vendo? Então, você adequa aí os móveis à sua necessidade, você vai distribuir segundo o que você quer para sua casa. Aqui, tá vendo, ó? A pessoa gosta de assistir TV, então tenta colocar de frente para a cama, que nem a gente falou. Se não conseguir, a gente usa o braço móvel, né? Aqui é legal, vocês podem observar, depois eu vou falar de novo um pouquinho, mas essa luminária aqui na cama, ela é uma luminária que ela joga luz para cima. É uma luminária de luz indireta. Isso é muito bom, porque tanto para assistir uma TV fica aconchegante, quanto se você acordar de manhã e acender a luz, não bate nos olhos direto, né? Se você tem uma luminária dessa no seu quarto, ao acordar, você acende a luz, não vem aquela luz nos seus olhos, assim, com muita intensidade. Isso também favorece muito, é bem legal. Banquinho também é muito versátil. É a mesma coisa do puff. Você pode puxar ele para cá para apoiar um copo, para o centro aqui para colocar vasilha de pipoca. Olha aqui, gente, que a gente estava falando sobre os móveis, né? A circulação, o móvel no meio do caminho. Tá vendo? Olha esse ambiente. Você entrava aqui, tem uma porta, aqui tem outra. Então, você passa aqui por esse ambiente, você esbarra na mesinha de centro. Utilizando os mesmos móveis e ainda colocando um móvel novo, mudando o layout, a gente fala layout, essa distribuição dos móveis em planta baixa aqui, ó, chama layout. Então, você modificando o layout do seu ambiente, você favoreceu aqui, ó, a circulação. A pessoa, quando for atravessar a sala, não tem mais que ficar desviando da mesinha de centro, tá vendo? Um outro ganho que você tem aqui é que, nesse caso, as pessoas para conversarem aqui ficaram mais próximas, tá vendo? Do lado uma das outras aqui, ó, faz um triângulozinho. Aqui as pessoas ficam de lado uma para outra, então elas têm que ficar virada aqui para conversar, tá vendo? Aqui não, do lado você fica mais perto, de frente assim você fica distante, então você fica mais próximo à pessoa, você não precisa ficar igual aqui virando na cadeira, sentando de mau jeito para ver a pessoa, conversar. Então, favoreceu-se. Não é porque o ambiente tem espaço que você vai distribuir de qualquer jeito os móveis. Você tem que ver isso aqui, ó, a circulação e também a funcionalidade. Você vê que quando foi mudado aqui o móvel de lugar, você até ganhou espaço para um novo móvelzinho, tá vendo? A mesma coisa aqui, ó, a cozinha, tá vendo? A circulação livre. O triângulo, que é essencial na cozinha, que é a disposição dos móveis na cozinha, a gente não pode deixar de falar. Na distribuição dos móveis, você sempre tem que colocar fogão, geladeira e pia nesse formato. Se for linear, a gente sempre coloca fogão, pia e geladeira. A gente não deixa a geladeira colada no fogão, porque é um trabalho calor, outro trabalho frio, então a geladeira vai ter que acabar trabalhando mais se ela ficar do lado do fogão, com o forno ligado. Então, a gente evita, a gente coloca a pia no meio dos dois. E se não for uma cozinha linear, a gente sempre vai estar fazendo esse triângulo aqui, é fundamental, que ajuda muito no trabalho. Você tira o alimento aqui, já vem para a pia, lava, já põe para cozinhar, depois você recolhe, volta para a geladeira, isso aqui é muito funcional. Aqui, gente, eu trouxe mais um layoutzinho para vocês entenderem, ó, o antes e o depois. O antes aqui, você vê que não tinha um aconchego, tá vendo? Esse aparador aqui estava perdido. Quando você pegou esses mesmos móveis e distribuiu dessa maneira, você criou um aconchego. Olha aqui, isso aqui é uma lareira. Essa lareira ligada, ela não vai aquecer esse ambiente todo, é muito distante. Então, aqui houve um acolhimento, tá vendo? Ó, as poltroninhas, o sofá em volta aqui da lareira deu um aconchego. E aí deu para você criar um cantinho aqui da leitura, ainda deu uma função para esse aparador que estava perdido. Então, não é somente você comprar os móveis e colocar na sua casa. Pense na disposição mesmo. Trabalha isso, muda de lugar, igual eu falei também, depois que você planejou, fez, não gostou? Vai modificando aí de lugar, mexe, até chegar
né? O importante é não ter preguiça, viu, gente? Lembrando aqui, ó, o triângulo, que a gente não pode esquecer da cozinha. Aqui ainda foi criado um divisor do ambiente de trabalho para o restante da cozinha com uma bancadinha. E aqui mais uma, para mostrar para vocês, né, essa disposição dos móveis modificada aqui já no novo layout, que é aquele que a gente viu, só que aí foi colocado aqui um objeto novo, tá vendo? Atrás do sofá, ainda com puffs embaixo, ampliando mais ainda o espaço, os locais de assento, né? E ficou muito agradável, tá vendo? Aqui eu trouxe, que eu queria mostrar para vocês, uma ideia, porque muita gente fala assim, ah, Mara, entendi. Você falou para mim que às vezes, tudo bem se eu tiver que colocar a minha mesa de jantar, tirar ela do centro da minha sala de jantar. Então, ao chegar a mesa para a lateral e tirar do convencional, como nós falamos, como que eu faço com a luminária? Porque normalmente você tem um ponto central, né? E se você tiver possibilidade de rebaixar o seu teto com gesso e fazer a distribuição de luminárias, ótimo. Mas se você não vai fazer isso, a sua casa é alugada, ou você quer um estilo mais industrial, você não quer fazer isso, a solução aqui, ó. Hoje a gente tem muito isso, né? A gente tem vários exemplos, ó. E aí você tira, tá vendo? Do centro, tem um ganchinho aqui. Essas luminárias pendentes são fantásticas. Deixa eu ampliar para vocês aqui, peraí. Essas luminárias pendentes, elas são fantásticas, tá vendo? E aí você consegue colocar ela centralizada na sua sala de jantar, mesmo você tirando a sua mesa de jantar do centro. Acho que aqui ficou bem bacana, né? Bem claro. Olha aí esse outro exemplo. Tem luminárias hoje que eles já fazem mesmo, tá vendo? Essa aqui, ó, com adornos para que ela realmente já fique descentralizadas e não percam o seu charme, ao contrário, né? Elas são valorizadas, tá vendo? Mais uma. Essa aqui, gente, é com braço. A gente tem luminária de teto com braço também. São fantásticas quando é descentralizado aí a sua mesa de jantar, da sala de jantar. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses móveis. Tá vendo esses móveis que são umas peças longas e estreitas? Tipo aqui, ó, aparador. A gente vai ter outros, né, como bancos lineares, puffs. E aqui, no caso, o aparador. Eles são excelentes, eles ajudam muito. Tá vendo essas peças, ó? Esse formato, com ele você consegue criar, vamos dizer assim, mais um ambiente. Você pode dividir, tá vendo os ambientes aqui, colocando uma peça dessa atrás de um sofá, ou mesmo só dividindo, se não tivesse o sofá aqui, não teria problema nenhum também. Essas peças longas, assim, elas são ótimas para fazer divisão de ambientes, tá vendo? Mas você pode colocar atrás do sofá para criar aqui, seja uma zona de trabalho. Eu vou dar alguns outros exemplos aqui para vocês verem. Deixa eu passar aqui, ó. Tá vendo aqui nesse caso? Aqui foi criado um canto aqui de bebida, né? Você pode estar colocando poltroninhas aqui para criar um novo ambiente, 2 salas de estar, e aí esse móvel, ele é excelente para isso. Você pode estar utilizando ele aqui, tá vendo, ó? Como apoio para a sala de jantar, do lado de cá, outra salinha de estar. E também é excelente esses móveis longos, assim, estreitos, ó, para você colocar como bancadinha de lanche, tá vendo, ó? Você coloca as cadeirinhas atrás do sofá aqui e ainda aproveita e tem vista da TV aqui também. Para apartamentos compactos, é uma distribuição de móvel excelente. Esse, no caso, foi tirada a porta aqui, ó, que tinha uma sacada, e aí uniu-se essa sacada aqui, ampliando o ambiente. Aqui, tá vendo, ó, virou uma mesinha de estudos atrás do sofá. Você pode estar aproveitando esses móveis estreitos e alongados para diversas coisas. Aí, ó, outra área de trabalho. Você pode fazer um cantinho do café, um cantinho da bebida. Utilizar ele de várias maneiras. Aqui, no caso, ele foi utilizado entre 2 sofás. Ele está dividindo aqui 2 salas e ele serve de apoio aqui para os 2 sofás.
Aqui ele tá aqui atrás, aqui nem apareceu direito, mas é dividindo os ambientes também, tá vendo? Aí, ó, pode ser utilizado também, ó, em alguns lugares, tá vendo? Como apoio, uma mesinha de café, um lugarzinho de bebida. Muito interessante. Você cria até um cantinho de café, tá vendo? É um móvelzinho, é um carrinho, né? Longo e estreito. Cabe em qualquer lugar. Até se você for oferecer aqui uns quitutes, alguma coisa aqui, uns aperitivos, você pode estar apoiando uma bandeja aqui, trazendo ele com rodízio, então você pode estar trazendo para o meio da sua sala, mas no dia a dia ele fica ali encostadinho para não atrapalhar a circulação. Eu trouxe alguns modelinhos aqui, ó, só para vocês verem desses móveis, tem cada um mais lindo que o outro, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui as costas do sofá foi colocado esse tipo aqui, cheio de nichos, a prateleira, um sofazinho. Já que você vai estar aí dentro de um ambiente amplo, ou um ambiente compacto, mas que sejam ambientes integrados, e você vai estar fazendo essa divisão dos ambientes com móveis, lembre-se sempre de adornar atrás do seu sofá ou de algum outro móvel que esteja aqui aparente. Olha aqui como fica muito mais bonito. Dá todo um charme, não é, para o seu ambiente? Aqui eu trouxe um exemplo também, que a gente falou de dividir com sofá, com puff, mas a gente tem hoje muitas essas estantes em alta. São umas estantes nichos, são essas estantes de metal, né, de metalon, que são as estantes mais industriais. É o que a gente tem visto hoje na nossa decoração contemporânea aí nos dias de hoje. E aí você pode estar utilizando essas estantes vazadas. Elas ficam muito bonitas porque aí elas delimitam o espaço, mas não tiram a vista. E os elementos decorativos também eles vão ficar para os dois lados. Então, também é muito interessante se você tem aí ambientes grandes ou compactos, mas quer definir através de algum móvel, utilizar esses estantes aí, esses nichos, ficam lindos. Tá? Aí, ó. De novo que divide, né? Aqui, ó, que eu falei, tá vendo? Aqui você usa um banco e você ainda pode estar colocando revistas, algum objeto decorativo aqui. Mas tá vendo? Ó, são duas salas. É uma sala de TV, uma sala de estar, separada por um elemento, um objeto longo e estreito, e que aqui, no caso, ele não só pode funcionar como um aparador para colocar apoio, mas pode sentar também. As divisórias aqui que eu falei, a criação de mais de um ambiente, o puff dividindo aqui o ambiente, que aqui legal do puff, que não tem costas, tá vendo? Quando é um sofazinho, ele tem costas, aqui no caso ele não vai ter, então ele vai dividir o ambiente, dando a mesma beleza para os dois lados. Outro ambiente aí, dividido por puff. Aqui é interessante, que eu não posso deixar de falar, uma coisa que é fundamental também quando você for distribuir seus móveis. Pensa na vista. Eu até gosto de fazer isso, aí eu vou convidar vocês a fazer isso. A vista que você vai ter da onde que você senta. Então, por exemplo, eu quero colocar o meu sofá aqui. Sempre que você puder, prioriza a vista. Se você tiver uma vista bonita da janela, coloca igual nesse ambiente aqui. Olha só que lindas clarabóias as vistas da janela. Então, coloca o seu sofá, a sua cama, de maneira que você tenha acesso a essa vista maravilhosa. Não fique de costas para ela. Agora, se você não tivesse uma vista da janela, então você vai fazer o seguinte, você vai sentar em cada lugarzinho que você distribuiu o móvel da sua casa. E você vai ver qual é a vista que você mesmo ou a pessoa que for sentar ali vai ter quando for na sua casa. Isso é muito bom, porque quando você senta, você vê, nossa, aqui ficou feio lá, gente, olha lá. Aí você vai ter a chance de poder arrumar. Então, senta em cada lugarzinho do seu sofá, no seu quarto, na sua cozinha, aonde você for, que tiver um lugarzinho para sentar na sua casa, sente, mas não senta numa posição só não. Se for na sala de jantar e você tiver 8 cadeiras,
sente uma por uma e observe a vista que você tem. E tente tornar a vista de todos os pontos que você tiver sentado bonito. Então, se você não tiver aí uma vista assim de um exterior que você possa privilegiar, monte uma parede com uma estante igual aquelas que a gente viu, os nichos ali, que eu falei que está usando. Pode ser uma estante de metalon, mais estilo industrial, ou pode ser uma estante de madeira e iluminações com LED, para você colocar ali livros, objetos, né, de adornos mesmo, de decoração. Mas eu não quero, não tenho mais espaço para móvel. Então, coloca um espelho naquela parede, vê se o reflexo vai ficar bonito. Coloca quadros naquela parede, fotos. O importante é que você não tenha em nenhum lugar da sua casa essa vista feia. Você tem que promover uma vista bonita de todos os lugares. Então, acho que deu para ficar bem entendido, né? Façam essa experiência e me contem depois. Olha que delícia quando você pode privilegiar a vista, né? Aqui da cama, você tem uma vista maravilhosa. Olha aqui nesse apartamento. Fantástico, né, gente? Se você puder aproveitar a vista da sua janela, aproveite. Amplia aí essa relação interior e exterior, que ela é muito gostosa, né? Ó, quando você tem esse acesso, assim, dá até uma alegria, né? Ver um lugar desse, assim. Aqui não tinha vista, mas olha que linda essa lareira. Valorizou muito essa parede, essa vista. Aí, ó, que eu falei, tá vendo? Prateleiras, pode ser com LED, né? Iluminações aqui, ó, para poder dar todo um charme. Valoriza a sua parede, a vista. Adorne a parede aí, ó, quadros, um aparador que você quiser colocar aqui bem bacana, tá vendo? Quadros. O importante, tá usando muito esses ripados de madeirinha, uma coisa que vocês podem também colocar aí na hora que vocês forem estar distribuindo seus móveis, traz muito aconchego e permite esse tipo de iluminação, tá vendo? Tem uma fita de LED aqui por trás, então ele dá fica decorativo, ele é lindo, né? Os spots aqui valorizam ele e ele ainda faz uma iluminação indireta aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Eu espero ter agregado valor a vocês aí com esse conteúdo, ter ajudado um pouquinho mais vocês a distribuírem os móveis na casa de vocês. Compartilhem esse vídeo para chegar a mais pessoas terem acesso, né, a essa distribuição dos móveis, essa troca de conhecimento. Eu estou aqui para apoiar vocês no que vocês precisarem, então se vocês quiserem dar dicas aqui para mim, falar, Mari, eu queria que você falasse sobre esse tal assunto, eu quero trazer conteúdos que realmente agreguem valor, né, para a vida de vocês, então eu quero me despedir aqui, pedindo para vocês não esquecerem de compartilhar, de dar o seu joinha, e um grande beijo e até a próxima live.